Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso na Palavra de Deus, no Santo Evangelho de Jesus Cristo. A santificação é andar no Espírito. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Andar segundo a carne significa estar sujeito à carne. Romanos 8,5. Andar segundo o Espírito é estar sujeito ao Espírito. Romanos 8,5. Andar segundo a carne dá em morte. Andar segundo o Espírito dá em vida e paz. Romanos 8,6. Andar segundo o Espírito é ter o Espírito dentro de nós, no nosso interior. Romanos 8, 9, 11. O Espírito é uma pessoa viva e não uma influência. Ele está dentro de nós para nos conduzir, para governar a nossa vida e produzir em nós o caráter de Cristo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O Espírito habitando em nós significa que o Pai e o Filho também habitam em nós. 2 Coríntios 6, 16. Já pensaram neste tesouro dentro de nós? 2 Coríntios 4, 7. Se realmente crermos nesse precioso tesouro contido em nossos corações, seriam banido de nós toda ansiedade, toda irritação, toda ranzinzez e toda a nossa levianidade. A santificação é exemplificada com a consagração do sacerdote, como vimos no início deste capítulo. A lavagem com água, a atuação da palavra de Deus, Efésios 5, 26. As vestes de linho, o revestimento do novo homem, Colossenses 3, 8 e 10. A unção e o revestimento do Espírito, Romanos 8, 11. É impossível a santificação de uma pessoa sem a experiência da regeneração. Jó, no capítulo 14, verso 4, exemplifica bem isso. É um trabalho inútil. E Pedro, a segunda carta, o capítulo 2 e o verso 22, deixa isso bem claro para nós, que é uma luta sem vitória. Porque não temos que batalhar essa batalha inútil de promover a santificação em pessoas não regeneradas, isso é, nascidas de novo. Então, nós entendemos que é imprescindível o novo nascimento para todos, indistintamente. Todo o que o homem possa fazer a fim de ajudar em sua consagração e santificação é em vão. Santificação é de dentro para fora e não de fora para dentro. A nossa santificação é da vontade do Pai. 1 Tessalonicenses 4:3. Ele nos chamou para sermos santos. 1 Tessalonicenses 4:7. E 1 Coríntios 1:2. Compare com Efésios, capítulo 1 e o verso 1. Então, é inútil a qualquer ser humano que pretenda, que tenha a pretensão de morar no céu sem a santificação.
isso não acontece. Porque a santificação não é sem a regeneração. Regeneração é ser feito de novo. É o novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. E Jesus diz por que o homem não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. João 3,3. E aí nós precisamos nascer do Espírito, nascer da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Precisamos, como diz 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 23. Nós somos gerados pela palavra. Gerado de novo pela palavra de Deus. Deus diz e a gente recebe e descansa, crendo que agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, feita de novo. Essa é a regeneração. Então, sem a regeneração, a santificação não existe. Porque não é a santificação para ser regenerado, não é. É regenerado para santificar-se. E como que eu me santifico sendo regenerado? Em Cristo. Porque é em Cristo que somos gerados de novo. Cristo Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Então é nele e por ele que somos feitos de novo. É esse Santo Evangelho que diz que nós precisamos ser uma nova criatura. E para isso precisamos ir para a palavra, precisamos ouvir a palavra, precisamos aprender com a palavra, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos nos ater ao Santo Evangelho. Ele trata do nosso novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 e no verso 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse nascer da água e do Espírito é ele, nascer dele. Como assim? Você recebe a palavra nos limpa, nos lava. A própria palavra, quando a gente ouve ela nos limpa. A palavra de Deus, o Santo Evangelho. Por isso que o meu conselho às pessoas, aos seres humanos, é ir para a Bíblia. E aí ler em voz alta. Porque se você ler em voz alta, você vai estar ouvindo você. O que Deus está dizendo na sua boca. Se você estiver lendo a Bíblia, com certeza você vai estar ouvindo o que Deus diz para você. Como ele disse para o Nicodemos. Mas o Nicodemos não entendeu. Era o próprio verbo falando, Jesus. Jesus disse que o que nasce da carne é carne. Que era por isso que ele tinha que nascer de novo. Porque da forma que ele estava, ele não poderia ver o reino de Deus. Significa dizer que ele estava cego, porque Jesus é o reino de Deus. É a verdade, é a vida. E ele não estava vendo como Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Não, ele não via dessa forma. Ele via como o Galileu, um homem interessante que fazia prodígios interessantes e que chamava bem a atenção. Mas ele não via ele como o Filho de Deus e como o Verbo e como a palavra que lava. Não via como água. A palavra é água, como ele disse para a mulher samaritana. A mulher samaritana lá no poço de Jacó estava pegando água, a molécula, H2O. Mas ele disse que se ela conhecesse quem falava com ela, ele daria a água da vida e água que nunca mais ela teria sede. E de dentro dela jorraria rio de água viva. A ele, a palavra. E ela recebeu. Foi diferente do Nicodemos. Ela recebeu e saiu anunciando que Jesus era o prometido, que era o Messias, era o grande rei na terra. Porque ela não podia dizer que Jesus era o Salvador, porque isso não tinha sido revelado ainda. Isso só foi revelado depois da ressurreição de Jesus, que Jesus era o Salvador. Jesus falou algumas vezes para os seus discípulos, mas ele sabia que os discípulos não receberiam. Mas ele falou que ressuscitaria no terceiro dia, que veio para salvar o povo. Mas eles, só quando o Espírito foi enviado, que o Espírito convenceu do que Jesus já tinha falado para eles. O Espírito Santo. Daí é que eles compreenderam e passaram a falar que Jesus é o Salvador. Pronto, que Jesus, quem cresce nele,
quem fizesse uso do nome dele. Paulo foi mais abençoado nesse sentido, se pode se dizer mais, a respeito da palavra de Deus, do entendimento e da revelação da palavra de Deus. O Evangelho foi revelado bastante, para todos eles, mas Paulo foi um dos que recebeu uma revelação intensa, muito grande, do Evangelho, do que eram os feitos de Jesus. Qual foi o propósito dos feitos de Jesus? Qual era? Nos salvar. Salvar de nós mesmos, salvar da morte eterna e nos encher do seu amor e da sua vida em nós. Agora ele vive em nós, para sempre, até chegarmos na Nova Jerusalém Celestial, para a glória de Jesus Cristo.